E a Associação Empresarial de Joinville, a CIG, realiza hoje à noite uma palestra motivacional gratuita com o tema Sucesso na Missão. O palestrante é o Mário Domingos, que é formado em Marketing e Varejo, com atuação em empresas como Embraco, Consul e Postos Zandoná e experiência de 25 anos em gestão de pessoas. Ele está ao vivo conosco aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã para falar um pouquinho sobre esse evento de hoje à noite, às 7 horas na CIG, e para dividir um pouco do seu conhecimento. Mário, bom dia, obrigado por receber o nosso convite, obrigado pela presença sua aqui no Jornal da Manhã, tudo bem? Ok, muito bom dia para você e a todo o público de Joinville e região. Eu estava olhando aqui a experiência de mais de 25 anos nessa área, tem muita história para contar, né, Mário? Tem, realmente tem muitas histórias boas, algumas não muito boas, mas a grande maioria histórias boas, porque quando você ama aquilo que faz, o resultado vem muito mais positivo do que negativo, Muito bem. Mário, o que é o sucesso na missão? Conta pra gente. Sucesso na missão, na verdade, a palavra missão, muitas vezes ela é exposta nas empresas, mas ela não é disseminada na prática, como deveria ser, Até porque as pessoas, em vários eventos que eu faço, as pessoas não sabem efetivamente o que é a missão. A missão é aquilo que a gente faz, por que a gente faz e para quem a gente faz. Então, se você sabe aquilo que você realmente faz e por que você faz, o sucesso vai ser muito mais importante, e muito mais eficaz. Quando você faz só por fazer e não sabe por quê, aí fica mais difícil. Certo. Então é muito importante que as empresas elas definam isso para todos os funcionários em todos os níveis. Em todos os níveis. E o senhor realiza esses trabalhos nas empresas, justamente com esse foco motivacional. Qual é a análise hoje que o senhor faz desses anos de experiência, Como já comentamos, são mais de 2 décadas nesse trabalho e que revelam justamente essas novas necessidades de renovação nesses âmbitos, nos ambientes de trabalho. Na verdade, eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas pulam etapas com relação ao treinamento com as pessoas. Quando você fala de produtividade, de qualidade, de atendimento, essas coisas, você primeiro tem que fazer a base com relação às pessoas, porque a educação é fundamental. Então você tem que saber realmente aquela questão da missão, fazer a preparação das pessoas para que depois você entre com um projeto e esse projeto com certeza vai ser muito mais, vai ter muito mais sucesso do que, porque se você prepara, o teu foco principal é a produtividade. Por exemplo, para você aumentar a produtividade, você tem que ter pessoas comprometidas e com entendimento daquilo que elas precisam fazer. Certo. Com esses anos todos de experiência que o senhor tem, principalmente nessa área corporativa, mudou muita coisa? Lidar com pessoas há 10, 20 anos atrás e agora, por exemplo, mudou? Se mudou, o que mudou? Mudou porque, na verdade, a mudança ela é inevitável, tá? Mas hoje, na verdade, as demandas são muito maiores e as pessoas, principalmente os mais jovens, eles querem o sucesso rapidamente, Então você não pode pular etapas. Então mudou muito isso. O que eu quero para mim? Eu quero comprar um carro. Mas para você comprar um carro, tu tem que ralar. Tu tem que passar várias etapas na tua vida. As coisas não vêm fáceis. E muitas pessoas partem para outros caminhos em função de quererem as coisas muito rapidamente. Querem começar uma casa pelo telhado e não pelo alicerce. Aí não tem condições. Então mudou muito isso. Quando a gente fala em rotatividade nas pessoas, chamado turnover, é em função disso. As pessoas entram nas empresas às vezes e querem serem promovidas antes dos 3 meses, antes de 1 ano. Não, eu venho de fora, venho da cidade, venho de outro estado. Eu estou 1 ano, a pessoa não me está reconhecendo. Não, tu tem que ter uma história
Cativar as pessoas, cativar né? as pessoas. Construir a história. Construir a história. A história não se constrói do dia para a noite. Então mudou muito em função disso. Eu, por exemplo, vou me permitir a colocar, eu vim de Criciúma, eu comecei a minha vida na Consul, na fábrica hoje onde é o hospital infantil, descarregando caminhão. Eu comecei descarregando caminhão. Isso é muito importante que as pessoas entendam isso. Quando eu comecei lá, todos os condensadores da geladeira, essas coisas, não existiam assistências técnicas. Voltava tudo para a Consul. Quem descarregava o caminhão? O Mário Domingos. Só que depois de um ano, a gente estava fazendo um curso para supervisor. Tá? Então a história tu tem que construir, porque quando você constrói uma história, você tem muito mais solidez no teu desempenho, na tua vida pessoal e profissional. E os apontamentos, né, apresentados pelo senhor, quando o senhor faz essas consultorias, por exemplo, nas empresas, elas direcionam a que tipo de mudanças, Mário, na prática mesmo, que podem ser feitas para melhorar esse clima interno e também para aumentar a produtividade consequentemente? Envolvimento das pessoas e valorização das pessoas, efetivamente. As pessoas é que fazem a coisa acontecer, tá? Eu costumo dizer que agora o pessoal está falando muito, né, e é inevitável, a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial é inevitável e precisa disso. Nós precisamos, o mundo tem que evoluir. Então nós temos que aumentar a produtividade, nós temos que ter. Só que tem que ter o ser humano para fazer a inteligência artificial. Tem uma frase que inclusive está sendo muito usada até pelas pessoas, né, que palestram sobre isso. A inteligência artificial, ela não vai te roubar o emprego, né? Ela vai roubar o emprego de quem não entende de inteligência artificial. Exatamente. Tem muita gente que fala em inteligência artificial, mas não sabe a definição da inteligência artificial. E também não se interessa em saber, né? Não se interessa em saber. Então, as pessoas, independente de qualquer coisa, se você ter um robô lá na tua empresa, para acionar o robô, vai ter que ter o ser humano. Então, o ser humano, ele tem que ter interesse, porque ele é inevitável, ele é fundamental dentro da empresa. Ô Mário, de tudo isso que você já falou, né? Dessa questão de ter história, criar raízes, construindo o caminho, né? Aquela escadinha degrau por degrau. Na tua opinião, principalmente, vamos direcionar agora para os jovens aqui, né? Eles estão tendo conta disso ou não? Ainda não perceberam que o caminho é esse? Infelizmente, a gente não pode generalizar, né? Mas a grande maioria, eu diria, como eu já falei anteriormente, as pessoas querem tudo rapidamente. Primeiro, tem que estudar. Fundamental buscar o conhecimento. Tem que estudar. Não adianta você pleitear alguma coisa na sua vida sem estudar. Eu sou do tempo do mini ginásio. Né? Então, tu tem que ralar, tu tem que estudar. Se você começar a estudar, você vai se desenvolver, você vai ter um network maior, você vai estar na visão, né? Vai estar as pessoas vão entender que você quer buscar o crescimento. Eu até vou contar uma história com relação à questão de estudar. Quando eu fui fazer a minha faculdade, quando eu falo network também, eu sempre trabalhei com pessoas, então tu acaba sendo um pouco mais líder, né? E na minha sala eu virei líder de classe, não porque eu quis, é porque me autocolocaram como líder, né? Eles enxergaram no senhor a capacidade E nesse meio eu encontrei uma pessoa que virou meu amigo, que era responsável por uma grande empresa aqui em Joinville na parte de treinamento. Enfim, para sintetizar, 2 anos seguidos eu fiz as convenções nacionais deles em 7 estados, fazendo a parte motivacional. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Não fique em casa. Você tem que sair, você tem que estudar. Porque quando você está estudando, você está aprendendo e está se envolvendo com novas pessoas e trocando conhecimentos. Muito bem. Ô Mário, a gente falou até o presente momento nesse nosso bate-papo sobre tudo que o liderado deve fazer ou o que é o melhor caminho para se seguir, né? Mas a gente também não pode esquecer de falar para o líder, para aquele cara que está lá e ele serve de bússola, ele serve de farol para os seus liderados. Você acha que os líderes hoje estão sabendo se comunicar
com os liderados ou ainda falta muito ainda? O que eu posso dizer é o seguinte, eu vou responder para você em duas partes. Primeiro, o líder tem que deixar de ser bengalão. Uhum. O que seria o bengalão? O bengalão é o líder que... eu sou líder, então agora só tem que dar bengala na cabeça dos funcionários. Bengala. Não. Você tem que ser facilitador. O líder, ele tem que facilitar o desempenho dos seus funcionários. Tá? Então não precisa você bater, você cobrar demais, não. Você tem que virar basicamente amigo do teu funcionário. Tem que facilitar, porque quando o funcionário está motivado, ele faz a coisa acontecer. Então, joga junto, né? Joga junto. Mais uma história que eu vou contar para vocês. Eu, quando comecei a construir a minha casa, não que eu pedisse, os meus funcionários iam na minha casa, lá no início, né, da minha carreira, ajudar eu. Olha só. Me ajudar. Espalhar barro, fazer a coisa acontecer comigo. É assim que a coisa funciona. Você tem que ser amigo, você tem que ser amado pelos teus funcionários. Você tem que ser amado pelos funcionários. Porque ele te respeita lá dentro e lá fora. Eu gosto de cantar e gosto de fazer samba, essas coisas todas. Nós saímos do trabalho, os meus funcionários, e nós fazíamos churrasco e fazíamos samba. Só que no outro dia a coisa funcionava normalmente. E com muita produtividade. E o meu setor sempre teve muito destaque. Por quê? Porque as pessoas faziam acontecer. Elas compravam a ideia e se comprometiam. Então, o líder hoje, eu não vou generalizar de novo, né? Mas assim, o líder tem que ser amado pelo funcionário. Ele tem que facilitar o desempenho do seu funcionário. As pessoas satisfeitas, elas fazem a coisa acontecer. As insatisfeitas, elas fazem as coisas não acontecerem. Muito bem. Mário, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, muito bom tê-lo conosco aqui na Jovem Pan, para a gente refrescar, né, a memória dos nossos ouvintes. Acontece hoje, aonde acontece e como as pessoas interessadas fazem para participar. É aberto ao público, é só para associados? Não, a palestra é uma palestra diferente, tá? Porque, na verdade, a minha linguagem é simples e objetiva. Eu não vou lá para eu somente eu falar. A participação das pessoas vai ser fundamental. E com música, inclusive. Opa! Tá? Como é que a gente faz para participar? Entra no site da CIG. Se não conseguir, pode ir lá, ir até a CIG às 7 horas, que faz a inscrição na hora, tá? E aberto a todo o público. Toda a comunidade. Toda a comunidade, independente de nível na empresa ou não. Até porque, quando você me fez a pergunta com relação às lideranças, é fundamental que as lideranças entendam isso e participem também. Porque é assim que eles vão vivenciar coisas que deram sucesso e resultado nas empresas. Muito bem. Mário Domingos, gostaria muito de te agradecer mais uma vez pela presença. Um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan e que sirva, né, de aprendizado tanto para líderes como para liderados esse nosso bate-papo. E até a próxima. Ok, agradeço a oportunidade e conto com todos hoje lá para a gente trocar experiências e passar motivação para as pessoas. Grande abraço. Um grande abraço, tudo bom.